Tá. 7 horas mais 41 minutos, 7h41, no Jornal da Manhã Entrevista. Bom dia primeiro para você ainda que eu não dei bom dia, para você que eu já dei bom dia, se sinta cumprimentado novamente. Vamos juntos com o Jornal da Manhã Entrevista e vamos conversar sobre o mercado imobiliário aqui em São Miguel do Iguaçu. Está aqui Sandro Frigo, proprietário da imobiliária Nova Veneza. E que conhece muito bem, né, a família tradicional aqui em São Miguel do Iguaçu, conhece muito bem o mercado imobiliário e os movimentos que estão acontecendo nesse momento. Sandra, a gente percebe já uma mudança já, primeiro drástica nos aluguéis, né? Tá bem alterado nesse sentido. E depois as oportunidades que estão aparecendo, a gente vê muitas placas de casa de vende-se. Enfim, eu queria que você explicasse isso, que quando vagas começam a aparecer no centro da cidade, a gente começa a ver que geralmente quando a cidade cresce, a expansão vai para o periférico. A gente começa a ver já comércio fora daquela região tradicional, né? Então isso é o reflexo, mas no mercado imobiliário significa o quê? Exatamente, conhece? Tu quase resumiu tudo aí já. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer mais uma vez estar aqui, né? Hoje, para não falar de pesca, verdade. Vamos falar do que a gente sabe fazer também aí, né? Cunhasque, então, nossa imobiliária aí, né, tá com uma história de 35 anos, né? Agora, entre esse ano e ano que vem, no mercado imobiliário. Eu tô há 22 anos, quase 23 anos lá com meu pai, né? Com o seu Frigo. Então, adquiri uma experiência boa, né? 23 anos já é uma vida. Trabalho hoje, eu tô especialista dentro do nosso segmento também em avaliações imobiliárias. Isso aí nos dá um respaldo, um conhecimento grande para falar um pouco sobre isso. Sobre avaliação, valores de imóveis, e entra no que você estava falando aí. Eu não falo pelos 35 anos, porque como eu falei, estou há 23, mas filho, vivenciando aqueles outros 12, aí a gente tem uma noção. Eu nunca vi sala comercial está sobrando no centro da cidade, tá? Assim, bem, um detalhe importante, não é somente São Miguel, Cunhasque, tá? Sim. Nós participamos, eu hoje, a minha imobiliária, nosso escritório ali, a Veneza, nós estamos como o representante do nosso conselho no município, né? Os corretores têm o CRES, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis. E nós estamos hoje como uma subsede, um representante, um delegado de CRES. Então, por que eu falo isso? Nós temos grupos de delegados do Paraná inteiro, tá? E alguns representantes até do estado, de todos os estados do Brasil. E ali é unânime, a conversa é a mesma, tá? Não é aqui, não é na região, não é na nossa cidade, é no Paraná inteiro, é no Brasil inteiro. Aí a gente começa a ter que analisar para ver o que está sendo, o que está acontecendo, se é nós que estamos errando, o que, não estamos alugando essas salas, por quê? Cunhasque, hoje assim, o que acontece? Um tempo atrás, eu tinha um inquilino ali de um imóvel ou particular ou administrado por nós, numa Farroupilha, Castro Alves, o miolo aqui, o entorno. E o cara estava ali já há uns par de anos e por algum motivo ele falava em desocupar esse imóvel. Eu já tinha 3 na vaga aí, sabe? Antes mesmo dessa sala vagar, o próprio inquilino falava: Frigo, eu vou sair, mas fulano quer ficar com a sala. Então era aquele sai um entre o outro. Hoje o cara sai, nós muitas vezes assim tentamos entender, ajudar, cara, o que está acontecendo? O aluguel é caro, vamos negociar. Mas não é só isso, não. É você manter uma empresa hoje, tá custando alto, né? Então o cara começa por aluguel, uma contabilidade, contas de água, luz, telefone, internet, funcionário, né? Enfim, é todo um custo que no final o cara vai fazer o balanço e não tá dando o retorno. Então, aí começa a sobrar imóveis. E hoje eu tenho imóveis aí que nós administramos, boa parte deles, desocupados, que já tiveram alugados aí há pouco tempo atrás por valores maiores do que estão disponíveis hoje, né? E a gente fica triste, eu gosto de toda vez que vem, principalmente uma empresa, uma sala, um comércio novo, né?
Agora, recentemente, alugamos uma sala aí grande de esquina para um empresário que veio de Cascavel. O cara tá na contramão, se você olhar, sabe? Mas ali também tem um diferencial, né? Ele não fica também só naquela das notícias, a economia tá isso, tá aquilo. O cara é pra frente, é diferente, veio, montou. Eu fiz a maior força para alugar essa sala para ele. Tivemos que baixar o aluguel consideravelmente, mas nada, uma simples comércio, ele deu 7 empregos direto. Então isso é bom para o município, né, Cunhasco? Então a gente pensa também nesse detalhe todo. Na contramão, sabe? Totalmente o inverso disso, aí vem o imóvel residencial. Esse aí também é algo que eu nunca tinha visto, nunca teve tanta procura por imóvel residencial para locação, tá? Ao ponto que o comercial hoje está assim sobrando, né? Não está tendo salas aí à vontade para alugar. Entra o imóvel residencial. Todo início de semana, ontem, por exemplo, ontem foi terça, desculpa, antes de ontem, na segunda-feira, eu já me preparo cedo para ter argumentos no decorrer do dia, que início de semana a procura é maior ainda. Aí é outro cenário que a gente também começou a analisar o porquê da procura tão grande por imóveis residenciais, sabe? E nós não temos imóveis hoje disponíveis na cidade, né? Então assim, o que a gente percebeu? Aí entra aquela questão mesmo do mercado imobiliário no cenário nacional. Boa parte dessas pessoas que procuram um imóvel para alugar, a gente pede, né, o que o cara quer, por que ele está procurando, se é um cara que está vindo de fora, uma família, se ele está saindo de uma casa pequena, quer uma casa maior, aumentou filhos, etc. E não. A maioria dos casos, Cunhasco, está sendo por causa da questão de financiamento. Então, assim, são pessoas que talvez acreditavam aí numa possibilidade de compra do imóvel, né? O que em outros anos atrás aí estava mais fácil, as condições eram melhores. Hoje, infelizmente, não está compensando, né? E podemos dizer aí que nós estamos já chegando quase numa reta final aí do ano aí. E eu, por incrível que pareça, dentro do nosso escritório, imóvel financiado não foi feito nenhum negócio esse ano. Caraca. Nenhum negócio. Então, assim, é a primeira vez, né? Tô querendo, não quero... E desculpa te interromper, mas eu até conversei com o pessoal de algumas agências aí que a gente estava falando sobre tinha uma expectativa muito grande de que a taxa Selic fosse baixar, né? Só que isso efetivamente não aconteceu e mudou esse cenário, né? É esse o fator, a taxa Selic, né? Lá no início de 2024, a previsão era outra, né? Os caras que entendem do assunto, o pessoal que fala sobre isso, dizia a taxa Selic vai acabar o ano abaixo de 10%, etc e tal. Que seria talvez o ideal para esse cenário. Mas eu acho que, né, especialista no assunto, quem lida com isso, vendo também uma questão de segurança no mercado financeiro, os caras talvez estão mantendo essa taxa média alta, até para evitar um consumo sem cuidado, né, sem segurança e consequentemente o endividamento aí da população, que já está bastante endividada. Então assim, o cara chega no escritório hoje, ele vai lá na imobiliária e, quero comprar uma casa. Beleza, vamos dar uma olhada no que eu tenho, tal, mostra, conversa. Mas assim, às vezes até pra gente não queimar uma energia de uma forma sem necessidade, eu já peço pro cara, qual que seria a tua possível forma de pagamento? Dinheiro, prazo, troca, permuta, financiamento? Não, eu preciso financiar. Até que valor você procura imóvel? 300, 400 mil. Então vamos lá. Você já foi num banco, no teu banco, na tua cooperativa, aí já foi fazer uma simulação? O cara fala, não fui. Aí eu oriento ele que vá. Porque não adianta eu pegar esse cara, essa família, colocar, ir lá mostrar, o cara criar toda uma expectativa. É um choque de realidade, né? É um choque, cunhado, que a gente tem que trabalhar, né? Um pouco esse cuidado. Aí quando ele vai ao banco dele, à cooperativa dele, muitos dos casos, alguns me ligam, outros nem ligam, mas a maioria não retorna. Quando ele vê o valor da parcela, sabe, o prazo, o valor que ele vai pagar ao final, ele vê que não está compensando. Aí que vem essa procura pela locação residencial. Que hoje é uma dica até que eu dou aí para investidores, né, que queiram partir para esse ramo.
né, locação residencial, ela tá valendo a pena hoje, né? Sabe uma coisa que eu sinto falta, que a gente vê, por exemplo, em cidades que nem Foz, Arrodo, que é justa, muitas vezes, naturalmente, assim, a cidade, a gente tem que entender o cenário, né? A cidade está indo para 30 mil habitantes, então quer dizer, teve um crescimento. Vem muita gente de fora trabalhar. O próprio crescimento de Medianeira também traz pessoas buscando moradia aqui, porque é muito próximo, propriamente próximo de Foz, então fica... e isso, muitas vezes, uma pessoa. É um cara que vem trabalhar aqui, um profissional, está começando a carreira e tal, vem buscar uma oportunidade. Então lá em Foz tem aqueles residenciais que são bem econômicos e tal, e vertical, né, ocupando pouco espaço. Eu falo, Cunhas, que eu dou muita dica porque eu gosto de, assim, passar um pouco o que a gente sabe, né? Nós começamos, meu pai começou do nada e sempre investimos em imóveis, né? E não tem como dar errado. Investir em imóvel, né? Cada um no seu segmento, né? Mas nós no nosso, e eu nunca, sabe, não perdemos dinheiro com isso. Você compra hoje por um valor, amanhã vende por outro. Você forma uma carteira de aluguel. Quando vê o cara falar, vou me aposentar, briga por ter uma aposentadoria. Às vezes um imóvel muito bem alugado é uma baita de uma aposentadoria, né? Eu conheço pessoas aí que tem kitnet na vertical, que fez pensando no público acadêmico da Faculdade de Uniguaçu. Exatamente. E a maioria dos locais está alugado para pessoas. Faculdade de Uniguaçu, eu costumo dizer assim, eu torço que a faculdade cresça, eu torço para que o hospital que tem na cidade cresça, sabe, porque isso aí é bom para todo mundo. Hoje, só um ponto importante, que talvez nem eles lá da faculdade saibam, mas é legal falar, o curso de veterinária deu uma mexida no mercado. Que loucura. O curso de veterinária é um curso integral, né? Acredito eu que é um curso integral, né? Na época eu estava fora, meus colegas faziam veterinária integral. Então esse pessoal que está vindo, vem para morar na cidade. O aluno vem para morar, diferente daqueles cursos que às vezes ou é noturno, diurno, o cara vem, estuda e vai embora. Então assim, e o povo no entorno lá da Uniguaçu falta muito imóvel. Tá aí a dica, né, para quem quer construir lá por perto, fazer imóveis pequenos, apartamentos de 1 quarto, 2 quartos, e investir em locação. Então, por isso que eu falo, são atividades que vão mexendo, vão aumentando o nosso mercado. E a cidade teve sim o seu crescimento. Nos últimos 3, 4, 5 anos, aumentou-se a questão de emprego, etc e tal, né? Então tem os casos de pessoas, às vezes aparecem médicos que vêm para trabalhar tanto no hospital municipal, nesse particular. Então assim, são fatores que, além de outros, vão aumentando. E a gente tem que acompanhar, né, Cunhas? Que nós temos que acompanhar esse desenvolvimento do município. Porque assim, tem pessoas que às vezes em Medianeira acham que um terreno num condomínio fechado lá em Medianeira custa 400 mil. E São Miguel ainda consegue comprar terreno em condomínio fechado por 200. Eu vendi para um casal de médico de Medianeira um terreno, um condomínio fechado de São Miguel. Então, veja bem, ele comprou o terreno ainda a um preço bom, acessível, né? E daqui, Medianeira é hoje... 10 minutos. 10 minutinhos, né? 10 minutos. Então, Cunhas, que eu acho o seguinte, esse assunto é bom de falar, eu gosto, nós teríamos aqui uma manhã inteira conversando sobre isso. Mas o que eu quero resumir com isso, que o pessoal, apesar de alguns fatores, nós somos uma cidade ainda agrícola, sabe? Quando o agricultor lá no campo não vai bem, nós sentimos o baque na hora aqui na cidade, né? O preço do insumo, do produto, cereal, quando não vai bem, nós sentimos na hora. E isso tudo nos últimos anos também foi impactado, né? Também ocorreu. Então a gente sabe que aquele agricultor que compra um imóvel para o filho, para ele, para investir, também deu uma segurada. Mas hoje, ao mesmo tempo, o cenário, né, vem um lado bom, que tem opções, tem oportunidades, sabe? Ao mesmo tempo que eu falei que eu não vendi imóvel financiado esse ano, eu vendi muitos outros também negócios normais, dinheiro à vista, prazo curto, né? E são investidores que compraram para quê? Para investir em aluguel, sabe? A gente vai montando uma estatística interna nossa lá, e eu não, assim, de vários apartamentos que foram vendidos esse ano, eu acho que apenas um o cara comprou para morar. Todos os outros, quem comprou, falou, não, deixa alugado, deixa como tá. No mercado. Então, assim, imóveis com valor bom, acessível, né? Oportunidades que surgem, né? Que às vezes no momento de crise, eu costumo dizer que é o cara que cresce, né? Então, o cara que consegue ter uma visão, ter uma noção,
sentir o mercado, ver o que é seguro para ele, em algumas situações é a hora que ele consegue se destacar, né, Cunhasque? Muito bem, 7 horas mais 56 minutos. Estamos conversando aqui com o Sandro Frigo sobre o ramo imobiliário. O Sandro tem uma família tradicional neste ramo aqui em São Miguel do Iguaçu, para a gente entender um pouquinho do cenário. E nós temos 2 cenários bem distintos, né? Já dito aqui pelo Sandro, no ramo comercial a gente tem umas mudanças. E até, Sandro, pensando aqui, não tenho dado estatístico, nem estudo sobre a causa, mas é mais uma percepção, porque a gente sente aqui também essa percepção, né? Aos poucos, gradativa, ela vai acontecendo, que é a mudança do público. As novas gerações vão assumindo, as coisas vão mudando, então o perfil de comprador vai mudando, as necessidades elas vão mudando, e às vezes o comércio que antes, se você colocava ali no centro, dava muito certo, regular, dava para viver e tal, hoje já não é mais então a gente tem que entender o que as pessoas querem comprar. Isso. O que elas estariam... Qual é o produto hoje? E tem que lembrar, sim, por mais que muita gente ainda não entenda, a compra online, ela mudou o perfil. Mudou completamente o perfil. E a gente tem acesso a coisas hoje que inimagináveis, né? Então, de repente, de repente que você coloca ali no centro, pagando alto no aluguel e tudo, compete com a Shopee, que vende muito mais barato, né? Exatamente, então, é outro fator. Eu falo até pelo ramo imobiliário, Cunhasque, né? Onde quando nós começamos há 35 anos, era uma coisa. Hoje eu vejo que dentro de São Miguel não parece, mas tem aí 14, 15 corretores imobiliários trabalhando, fora os corretores que não têm seu escritório, trabalham de forma autônoma, né? São mais de 80 corretores de São Miguel hoje. Muito mais, muito mais. E aí entra o cenário comercial do comércio de todos os outros ramos. É só a gente olhar, depois da pandemia surgiram as lives, né? Sim. Então hoje tem gente, tem loja aí que vive de live, né? Faz uma vez por semana, 15 dias, e faz uma venda considerável e assim vai. E essas vendas online que você falou, né? Os representantes comerciais que não precisam ter um ponto no centro, né? Ele só tem a referência à casa dele mesmo. E assim, é um todo, é um conjunto que, junto com aquilo que eu falei, né? De um momento, num cenário um pouco diferente, aí num cenário nacional, as empresas têm que se adequando, né? Então, eu falo, olha, a gente tem que estar... A mudança no mundo é muito rápida, né? Em todos os segmentos, a gente tem que estar aí tentando entender, né? Por isso que é bacana você participar, né? Cursos, etc e tal, tá sempre por dentro de todo o segmento um pouquinho, né? Conhece? Para que você não faça algo errado, né? Eu vi a Patrícia falando um pouquinho aqui agora, então assim, sobre cartão de crédito, tudo isso, né? O cara saber lidar com o teu dinheiro, né? E nós hoje, lá nós da Imobiliária Veneza, eu sempre falo, eu nunca faço um negócio, eu não quero um cliente para um negócio só, eu quero manter aquele vínculo, vender, comprar com ele várias vezes. Para isso que nós estamos lá, para ajudar, né? Não só faço questão que as pessoas venham até a gente, às vezes para tirar até dúvidas, não precisam ir lá para comprar, mas ir lá para tomar um café, entender, conversar, ver formas de investimento, né, Cunhasque? Sem dúvida nenhuma. 7h59, Sandro, muito obrigado. Sempre um papo enriquecedor, a gente aprende um pouco e conhece. A gente vê tanta informação, né, do estado, do país, mas viver a nossa localidade é um dos pontos mais importantes. E a Rádio Jornal, tendo pessoas como você disponíveis e abertas para falar, a gente agradece muito. Eu que agradeço, tá, Cunhasque? Mais uma vez, vocês, a Rádio Jornal, sempre aberta para a comunidade. Desculpa que às vezes por eu falar tão rápido aqui, a gente vai olhando o reloginho, passa tão rápido o tempo e é gostoso de conversar, bater um papo, então acaba que eu acelero minha pauta aqui para dar tempo de falar um pouco do que a gente quer. Tá bom? Um abraço, obrigado, Cunhasque. Boa quarta-feira a todos aí. Conversa boa é assim, passa rápido, né?